Olá, é bom falar da graça de Deus, do Criador, porque muitos ainda andam hoje perdidos em seus próprios pensamentos pecaminosos e de incredulidade e de falta de fé, sem conhecer esta graça maravilhosa de Deus, a sua graça soberana, a graça de Deus que salvou todos os homens. De acordo com Tito, capítulo 2, versículo 11, está escrito que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos neste presente século piamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A Escritura diz que Deus amou o mundo, que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, em João 3,16 do Evangelho. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 17 diz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aí não é Deus mandando um outro Jesus lá do céu para a terra, não, descendo, não. É que Deus se fez carne, se manifestou em forma humana, em forma de carne. Como nasceu como carne, homem, é filho. Então ele é filho em forma humana. O próprio Deus, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o próprio Deus em carne que vem morrer pelos homens. Então não importa qual seja esse homem, quem você pense que você é, ou que alguém pensa que o outro é, não importa o julgamento dos homens ou seu próprio julgamento sobre si mesmo. Jesus Cristo morreu por você. Jesus Cristo morreu por todos. Como em 1 Timóteo capítulo 1, Paulo disse ainda, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Cristo Jesus veio ao mundo para nos salvar, para salvar os pecadores. Então significa que se alguém pensa assim, reconhece, eu sou pecador, pensa de si mesmo, sou pecador, pequei, sou pecador, então peco, então essa pessoa lembre-se essa pessoa que Cristo veio salvá-la, veio ao mundo para salvá-la. Em 2 Coríntios capítulo 2, 5, versículo 19, capítulo 5, versículo 19, está escrito, o apóstolo Paulo está falando ali, dizendo que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação. A palavra, ou seja, essa mensagem da reconciliação, a palavra, o conselho, a mensagem da reconciliação, a fala da reconciliação. Esta fala que você ouve agora falando por meio dos apóstolos que escreveram, dando testemunho àquele que creu em qualquer geração nesta era, de todas as eras, como nesta era. Então, o que acontece? A palavra da reconciliação é que Deus estava em Cristo, não imputando aos homens os seus pecados, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação. Deus nos salvou em Cristo. Em 1 Timóteo 4,10 está escrito que por isso nos esforçamos e labutamos sobremodo, e temos posto nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Então a salvação é de todos os homens, Cristo salvou a todos na cruz, mas essa salvação só se torna real, só se torna eficaz naquele que crê, só é possessiva, só é possuída por aquele que crê, só toma posse, só experimenta aquele que crê, só é experimental naquele que crê, porque aquele que crê tem a vida eterna. Em João 8,47, Jesus disse, aquele que em verdade vos digo, todo aquele que crê tem a vida eterna. Você crendo em Cristo, crendo que Cristo é o próprio Deus que se fez carne,
que se manifestou em carne, se fez carne. Em 1 de João 1, em João, Evangelho de João 1, diz: no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Versículo 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, se você crê que Jesus é o próprio Deus que se fez carne para morrer por nossos pecados, lembre-se que ele já levou nossos pecados. Colossenses capítulo 2 diz que ele nos deu vida e concedeu-nos o perdão de todos os pecados, de todos os delitos. O perdão foi concedido, a vida foi dada porque Cristo ressuscitou. Quando Cristo morreu na cruz, toda a humanidade foi perdoada por seu sangue. E quando ele ressuscitou, toda a humanidade recebeu o direito da vida. A vida eterna, a ressurreição por ele. Porque quem crê nele é ressuscitado espiritualmente, tem a vida eterna. E ele ressuscitará no último dia. João 6,44, ele disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Em João 6,37 ele diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então, seja qualquer situação que você esteja passando, se deprimindo, se sentindo pior, sofrendo por dentro, pare de sofrer, chegou a hora de parar de sofrer. Crê em Cristo, se entregue a Cristo. Não é se entregar a uma religião, a uma denominação religiosa, a um líder, a uma liderança religiosa. É se entregar a Cristo onde você estiver e segui-lo com amor, grato a este amor, praticando o amor que ele te deu ao próximo. Assim você está provando que teve fé nele com a sua prática de amor. É o resultado da fé, mas somente a fé, porque pela graça sois salvos, Efésios 2,8, por meio da fé. Isto não vem de vós, a salvação é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Você é salvo, pela graça você é salvo, por meio da fé. Assim, somente pela fé você é salvo, em Cristo. Cristo nos amou, Cristo nos salvou. E o bom pastor dá vida pelas ovelhas, João 10,11 ele diz. E também ele diz: ninguém tem maior amor do que esse, João 15,13, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Ele deu a vida por nós, deu a vida pelos seus amigos, deu a vida por nós, deu a vida pelo seu povo, por todo aquele que ele espera que creia nele, por todos os homens. Como está escrito em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, versículo 4, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos, vindo ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos. Cristo se deu em resgate por todos, para que todos sejam salvos. Ele não quer que ninguém pereça. Em 1 Pedro e 2 Pedro 3,9 ele diz que ele não quer que ninguém pereça, antes que todos venham ao arrependimento. Ele não quer que você pereça. Pode alguém querer que você pereça, ou você pensar que você deve perecer e pagar pelos seus pecados de uma forma cruel. Mas lembre-se que Cristo não quer isso. Cristo não quer que você pereça, mas que você tenha a vida eterna. Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a arrepender-se ao arrependimento. Cristo te ama. Cristo te ama, Cristo nos ama. Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, no fato de ter Cristo morrido por nós. Cristo é Deus, lembre-se. No fato de que Cristo, que é Deus, ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus te ama, que Cristo te abençoe com o seu amor.